Hoje a gente vai falar sobre cardio. Sim, aquele que todo mundo fala pra você que você precisa fazer todo dia se você quiser emagrecer, ou aquela galera que fala que você tem que ter medo de fazer cardio porque você vai queimar toda a sua massa muscular. Mas você vai ver que na prática não é bem assim. O cardio é sim uma ótima ferramenta, eu diria que quase obrigatória, mas ele não é determinante para dizer se você vai emagrecer ou se você vai ganhar massa muscular. E antes de mais nada, não se esquece de se inscrever para me ajudar aqui nesse canal e dar o like no vídeo também para fortalecer. Valeu? O primeiro mito que a gente precisa quebrar aqui é dizer que o cardio gera catabolismo, que ele vai queimar a sua massa muscular. E na real, a menos que você esteja correndo uma maratona em jejum absoluto, sem bater suas proteínas e sem comer direito, o cardio realmente ele pode ser que gere algum tipo de perda de massa muscular, mas imagino que você não vá fazer isso. Na verdade, o cardio moderado ou até de alta intensidade, ele vai proteger a sua massa muscular e pode até te ajudar a ganhar mais músculo, melhorando ali a eficiência do seu metabolismo por meio de uma melhora também na resistência à insulina. E calma, eu sei que parece complicado, mas não é tanto assim. A resistência à insulina nada mais é do que a eficiência com que o seu corpo gerencia os nutrientes que você consome, o carboidrato, a gordura e a proteína. Quando você treina e mantém um bom condicionamento, você se torna uma pessoa com uma baixa resistência à insulina, ou seja, você deixa a insulina agir da forma correta. Assim que você come o seu carboidrato, sua gordura, o seu corpo ele metaboliza esse carboidrato de forma muito mais rápida. Agora, se você ativar o modo do marombeiro sedentário, que só treina e nunca nem pisa na esteira, provavelmente você vai ser um cara com alta resistência à insulina. Traduzindo, o seu corpo ele resiste aos efeitos da insulina, que basicamente é colocar essa glicose do sangue para dentro do músculo. Só que no seu caso, essa glicose que deveria estar saindo do sangue, ela não consegue sair de forma tão eficiente, então ela fica mais tempo ali, o que vai favorecer com que o seu corpo estoque mais gordura ainda. E esse é um dos principais motivos pelo qual você tem dificuldade em perder barriga, perder aquela gordura chata da barriga, sempre que você entra em cutting. Você demora muito mais tempo do que o necessário, porque a sua sensibilidade à insulina está totalmente desregulada. Mas uma coisa precisa ficar bem clara, normalmente quem tem esse problema com alta resistência à insulina é quem está com um percentual de gordura um pouco mais elevado. Então é óbvio que para melhorar isso, você vai precisar perder gordura, que é um papo para outro vídeo que eu posso fazer aqui também. Cara, se você ainda não se convenceu em fazer cardio da forma correta, além dele melhorar a tua resposta à insulina, ele também vai melhorar o seu rendimento nos exercícios, principalmente naqueles compostos, naqueles exercícios como agachamento, supino, remadas. Isso porque a recuperação entre as séries de cada exercício ele é um processo completamente treinável, ou seja, quanto mais condicionado você tiver, melhor vai ser a recuperação entre cada série. Você vai precisar de menos tempo para conseguir continuar treinando bem. Porque muitas vezes eu tenho certeza que você desiste no meio do exercício não por falta de força, mas por falta de condicionamento. Você simplesmente não consegue manter a sua série até o final porque você cansa. E é aí que entra o X da questão. Se você é um cara que está progredindo carga, está dando o máximo ali no seu treino, se você não for um cara bem condicionado, for um cara mais sedentário, muitas vezes você vai desistir no meio da sua série porque o seu coração não está aguentando. E na verdade você está achando que é o músculo que está falhando, entende? Então você poderia ir muito mais, só que você não tem fôlego para isso. E lembra no começo do vídeo quando eu te disse sobre o mito do catabolismo, que o cardio vai te fazer perder massa muscular? Se você estiver treinando direito, fazendo sua progressão de cargas, isso não vai acontecer, justamente porque a musculação ela tem o efeito de poupar toda a massa muscular que você já tem. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Então tudo bem, agora que eu te ensinei toda a importância do cardio, vamos para o plano sem enrolação. A ideia aqui não é para você virar um maratonista, mas sim para você melhorar o seu condicionamento de forma geral, como eu falei, e também facilitar o seu processo de cutting, facilitar o seu emagrecimento. E para isso você não precisa de muito. Se hoje você não faz nada, 150 minutos por semana, dividindo isso do jeito que você quiser, vai ser um bom início. Por exemplo, 30 minutos depois do treino, 5 vezes na semana, ou 20 minutos num dia e 45 no outro. Você vai fazer conforme a sua disponibilidade, é só você respeitar esses 150 minutos por semana para começar. Mas só saber o tempo mínimo de cardio não vai ser o suficiente. Você precisa entender como que esse cardio precisa ser feito. E é simples, manter os seus batimentos mais elevados. Então não adianta você ficar subindo na esteira e andar ali a 2 por hora sem nenhum tipo de esforço. Você precisa imprimir esforço nesse cardio, assim como você faz na musculação, porque é só dessa maneira que você melhora o seu condicionamento. Uma das formas mais simples de você verificar como que tá os seus batimentos é assim. Você vai pegar 220 e subtrair a sua idade. Essa vai ser a sua zona de frequência cardíaca máxima.
Com esse número, você vai fazer o seu cardio entre 70% a 80% desse valor. E às vezes, quando você vai fazer um HIIT, por exemplo, uns treinos mais intensos, aí sim você pode atingir até 90% dessa frequência cardíaca máxima. E se por um acaso você não tem um relógio disponível para fazer essa medição dos batimentos, não tem problema. Vai pela sua percepção de esforço, que ela já é muito válida. Imagina que tem uma pessoa do seu lado na esteira e você está ali tentando conversar com ela e tudo, só que você está fazendo o seu cardio. Se você está conseguindo conversar tranquilamente, provavelmente o seu cardio está muito fraco, a intensidade está muito baixa. Então aumenta essa intensidade, seja na inclinação ou na velocidade, e deixa para trocar ideia com essa pessoa depois. Tô brincando, mas imagina que vai ficar mais difícil de conversar com ela porque você basicamente não vai ter tanto fôlego para completar as frases. Basicamente é dessa forma que você verifica se o cardio está numa boa intensidade. E aí tanto o HIIT, que é aquele cardio mais intenso, intervalado, quanto o aeróbico mais longo, uma esteira, uma bike ali de 50 minutos, os dois funcionam para queima de gordura. Mas é somente naquelas faixas mais altas de 80%, 90% de intensidade onde você vai realmente melhorar o condicionamento, ganhar mais fôlego. Só não exagera nesse tipo de cardio para que você não tenha ali um desgaste muito grande, para não atrapalhar seus treinos, como por exemplo fazer um HIIT antes de treinar a perna. Isso não é o ideal, porque você vai atrapalhar completamente ali a musculação. Então, se possível, faça sempre depois do treino de musculação, ou melhor ainda, em horários separados, o cardio de manhã e o treino de noite, ou vice-versa. Óbvio, se a sua rotina não permite nada disso, faz do jeito que der, completa ali a sua minutagem semanal que eu passei aqui, que já vai estar de bom tamanho. E é claro que você vai ter tudo isso dentro da minha consultoria, onde lá eu te entrego o protocolo de treino, de cardio, e toda a estratégia para você conseguir progredir cargas da forma correta e evoluir o dobro daquilo que você vem tentando fazer e não está conseguindo. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Te aguardo lá. Muito obrigado e até o próximo vídeo.